Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías. Conselheiros, boa tarde. Estamos começando a nossa sessão da parte da tarde, do dia 3 de dezembro, nosso último período de sessão do ano de 2020. E fico muito emocionada com esse momento, porque é um momento que nós estamos aqui, já no final da sessão, vamos nos despedir e só vamos recomeçar em 2021. Vamos iniciar com o processo número 58, de relatoria da conselheira Edeli, recorrente a Itaúsa Empreendimentos, interessada em Fazenda Nacional e tem sustentação oral, ok? Então, Isaías, o patrono está presente? Está sim, presidente. Pode convocá-lo, por favor. Ok. Item 58 da pauta, doutora Karen. Seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 58 da pauta, doutora Karen. Seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada, Isaías. Doutora, boa tarde. Peço abrir a câmera, por favor. Obrigada. Bem-vinda à nossa turma, à nossa sessão. Vou pedir para a senhora já está com o microfone no mudo. Ótimo, obrigada. Vou pedir, então, para a conselheira iniciar o relatório. Por favor, doutora Edeli. Só peço licença para não ir tão rápido nesse relatório, porque há muitos incidentes processuais nesse caso. Recurso especial de Itaúsa, sucessora de Itaúsa Empreendimentos, decisão do acórdão 2201-004-773-2018, no qual se negou provimento a recurso voluntário, casa de ILL, ônus da prova e do direito creditório. Indeferimento de pedido de restituição de ILL de 89 a 92, inicialmente o indeferimento decorreu da afirmação de sua prescrição, porque pleiteado em 98, mas essa preliminar foi afastada e no acórdão citado, que confirmou o acórdão 102.46155, assim proferido apesar da prévia conversão do julgamento em diligência por meio de resolução, que motivou a juntada de documentos referentes à incorporação das sociedades que promoveram os recolhimentos afirmados indevidos. Ao negar provimento ao recurso especial, a quarta turma da Câmara Superior ratificou o acórdão prolatado na instância precedente, que, afastando a decadência, determinou o retorno dos autos à origem para devido exame de mérito. Ao cientificar a contribuinte dessa decisão, a autoridade local constatou que o indébito fora destinado a compensações. Tomando a decisão da quarta turma como uma determinação de diligência, a autoridade local promoveu as verificações que entendeu necessárias, inclusive intimando a contribuinte a prestar esclarecimentos e proferiu o despacho pelo indeferimento total dos pedidos de restituição cientificado à contribuinte em 2012. A contribuinte impugnou essa decisão e, apreciando, a autoridade julgadora de primeira instância concluiu pela parcial procedência da manifestação de inconformidade para indeferir por falta de comprovação pedido de restituição de ILL de pedra da incorporada Pedra Preta Empreendimentos, reconhecer o direito creditório indicado dessas pessoas jurídicas incorporadas e homologar a compensação vinculada até o limite do crédito reconhecido. O colegiado após julgou improcedente o recurso voluntário que se limitava à restituição do ILL em relação à sociedade Pedra Preta, reproduzindo as razões recursais, as constatações do relatório 858.59 e a decisão da RJ, o voto condutor do acordo recorrido expressa a seguinte conclusão: não verifico razões para a reforma do julgado que se baseou em diligência da fiscalização, após ter assegurado ao contribuinte devido processo legal contraditório, inclusive podendo ter juntado novos documentos e que, no caso, o julgador de piso considerou diversos pontos em favor do recorrente. A alegação de erro de fato nessa instância recursal, no caso, deve vir acompanhada de documentos incontestes contra este fato, posto que tais oportunidades de esclarecimento e juntada de novos documentos que comprovariam a veracidade das ações recursais ou foram analisadas quando da diligência e durante o julgamento do caso em primeiro grau que constatou a não comprovação do alegado direito. Tomo por conta as razões de decidir aí mencionadas, portanto, por tais razões, não conheço da juntada de documentos 940-993 em vista de não demonstração de nenhum requisito do 16 parágrafo 4º.
cientificado a contribuinte opôs embargos, em razão de a turma qual ter decidido que não foi comprovado o indébito, ao passo em que rejeitou os documentos apostados que o comprovariam, sob o argumento de que, na diligência determinada pela autoridade julgadora em primeira instância, a contribuinte teve assegurado a oportunidade de juntar tais documentos. Os embargos foram rejeitados conforme despacho. Contradição entre a oportunização de apresentar documento em sede de recurso voluntário e o não conhecimento destes. A embargante apresentou a questão, a decisão embargada utilizou os mesmos fundamentos da decisão proferida pela DRJ, a qual conclui que a embargante não apresentou qualquer documento nos autos que comprova a destinação do lucro de Pedra Preta. O respeitável acórdão concluiu que, embora tenha sido dada a oportunidade à embargante de apresentar os documentos, tanto manifestação de conformidade quanto recurso voluntário, esta não apresentou qualquer documento capaz de afastar a conclusão da DRJ. De outro modo, ainda na ementa, o acórdão apresenta a conclusão de que houve juntada de documentos, mas esses não foram apreciados, pois não foi apresentada a comprovação dos requisitos de admissão de documentos previstos na lei. Então, haveria contradição nessas duas ponderações. Assim, além de o acórdão contrariar o entendimento que vem sido aplicado pelo CAC contra a juntada de documentos em respeito aos princípios da verdade material e formalidade moderada, também vislumbra-se contradição na decisão, visto que de um lado afirma que foi dada a oportunidade de trazer documentos e no outro afirma que não vai examiná-los, prejudicando a embargante, que primeiramente é acusada de não apresentar e posteriormente é afirmado que houve juntada, mas que esses não foram analisados. E, em resposta, nota-se que, acerca do ponto, há duas razões, há duas decisões e razões de decidir. A primeira diz respeito aos documentos 940-993, que tiveram sua juntada não conhecida, pois o colegiado entendeu que a alegação deveria vir acompanhada de erro de fato. A segunda decisão foi a negativa de provimento ao recurso, pois, após apreciar as razões, tanto da defesa quanto do relatório de diligência, concluiu não haver razões para a reforma. Repisando na emenda que foi oportunizada defesa, então, essa foi dessa forma que foi encarada a contradição aí posta. Omissão perante documentos apresentados, a contribuinte alegou que consta dos autos o contrato social da Pedra Preta, de forma semelhante às demais empresas cujos direitos creditórios foi reconhecido, e que esses documentos foram omitidos apesar de apresentados em diligência, a apreciação dele foi omitida e ofensa à verdade material. Verifica os seus registros. Conforme registrado acima, o colegiado não silenciou acerca da matéria, enfrentou a matéria e decidiu em relação à documentação apresentada para fim de análise do pedido. Então, não houve omissão, e aí mais uma alegação de omissão. Então, fica essa discussão circular sobre esses documentos da Pedra Preta que não foram apreciados, que se seriam inovação. É sobre esses documentos que se põe o litígio. A contribuinte interpôs recurso especial, arguindo a divergência, que foi admitida conforme despacho. Os acordos paradigmáticos aceitam o entendimento de que as provas apresentadas após a fase de impugnação devem ser admitidas quando se refere a questões já debatidas na origem e, em qualquer caso, em razão da verdade material e formalidade moderada. Então, é como normalmente esses dissídios chegam aqui para nós. A contribuinte esclarece que, diferentemente do que foi abordado pela recorrente em seus embargos, os documentos apresentados pela decisão dizem respeito aos documentos juntados em recurso voluntário e não aos documentos apresentados em impugnação ao relatório diligencial, o qual foi recepcionado na DERAT, conforme o protocolo, mas não foi juntado aos autos eletrônicos, razão pela qual a recorrente protestou pela sua juntada em embargos de declaração. Então, tem essa circunstância também de documentos que teriam sido perdidos aí ao longo do processo. E são esses incidentes processuais que complicam um pouco esse caso, mas o fato é de apreciação de documentos que foram trazidos em recurso voluntário, e há essa circunstância dos documentos trazidos em embargos, que, na verdade, reproduzem documentos que teriam sido juntados teriam sido apresentados antes da decisão, mas que não foram juntados aos autos. Então, são essas duas circunstâncias, litígio comum, né, aqui no contencioso, quanto à ressalva em relação a documentos que são trazidos em recurso voluntário. Em linhas gerais, a Procuradoria apresenta contra-razões, a PGFN expõe que o devido processo legal, que as regras processuais não podem ser desconsideradas,
e o órgão julgador não pode deixar de aplicar a norma sob fundamento de inconstitucionalidade por vedação à súmula CARF número 2. Então, em linhas gerais, esse é o relatório, presidente. Ok, obrigada, conselheira. Doutora, eu vou marcar seu tempo aqui, tá? A senhora pode começar. Obrigada, senhora presidente, senhores conselheiros, foi um excelente relatório. Inicialmente, eu gostaria de saber se eu posso apresentar aqui fazer uma apresentação. Então, só alguns instantes. Todos já estão conseguindo visualizar? Não? Tá. Doutora, eu parei seu tempo, tá? Porque a senhora tem que compartilhar a tela e na janela do aplicativo. Tá bom. Bom, é que tá falando, o Meet já está compartilhando a sua tela. Deixa eu pôr em modo apresentação para ver se agora vocês estão visualizando? Não. Também não? Está apresentando a tela da senhora, doutora Cláudia. Tá bom. Deixa eu interromper. Eu vou fazer mais uma tentativa, se não der certo, desisto. Cliquei. Ainda não? Não, faça a senhora de novo. Ai, nossa, e pior que a minha imagem, eu vejo a minha apresentação agora. A senhora não consegue compartilhar conosco. Então, doutora, por favor, vamos em frente. Vamos, com certeza. Desculpa aí o incômodo, gente. Mas está tentando compartilhar pelo Meet? Doutora Lívia, vamos focar, porque se a gente for esperar, a doutora mesmo já disse que ela pode fazer sem o PowerPoint, não é, doutora? A senhora tem problema? Não, então não, tranquilo. Aqui, vou remarcar seu tempo. Tá, pode continuar. Tá bom, muito obrigada. Nada. Tá. Bom, como muito bem relatado pela senhora presidente, né, o caso ele tem origem em um pedido de restituição de crédito de ILL. Esse caso ele já dura mais de 20 anos, com idas e vindas nas instâncias administrativas, para que a recorrente alcance efetivamente o seu direito creditório. Bom, em síntese, o caso ele trata de pedido de restituição, protocolado em 98, pleiteando crédito de imposto de renda retido sobre o lucro líquido, o ILL, que foi recolhido nos anos de 1990 e 1993 pela recorrente e por empresas por ela incorporada, no valor histórico de R$ 1.481.656,19. Inicialmente, o pedido foi indeferido pela preliminar de decadência e essa decisão, esse entendimento foi combatido pelo antigo Conselho de Contribuintes, que determinou, em síntese, determinou o retorno dos autos à origem para análise do mérito. Nessa oportunidade, foram realizadas algumas fiscalizações, né, algumas diligências para apurar o direito creditório, e ao final foi proferido um relatório de diligência propondo o indeferimento integral do crédito pleiteado por entender que não houve a comprovação da destinação do lucro apurado pelas empresas incorporadas e que com relação à recorrente não houve a comprovação de que ela havia assumido o encargo financeiro do ILL. Contra esse despacho, contra esse relatório de diligência, foi apresentada uma petição em formato de impugnação pela recorrente. Nessa petição, ela apresenta alguns documentos complementares e combate as alegações trazidas pelo relatório, demonstrando que houve a comprovação da destinação do lucro apurado pelas empresas e que esse lucro não foi distribuído para os sócios cotistas e que a recorrente assumiu o encargo financeiro do ILL recolhido. Posteriormente, a recorrente apresentou uma nova petição para complementar os argumentos anteriormente trazidos e bem como a documentação. Nessa oportunidade, ela trouxe alguns documentos que foram solicitados na diligência e que acabaram não sendo apresentados naquela oportunidade, e são documentos relevantes para o presente caso, especialmente para a discussão que remanesce no momento. Bom, na sequência foi proferida uma decisão da DRJ, reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado, mas indeferindo a restituição dos valores recolhidos pela empresa Pedra Preta, que é uma das empresas envolvidas, sob o argumento de que não houve a comprovação do direito creditório dessa empresa, ou seja, não foi comprovada a destinação do lucro
por ela apurado. Contra essa decisão, foi interposto recurso voluntário, demonstrando que a empresa Pedra Preta ela possui situação idêntica às demais empresas envolvidas, ratificando a alegação de que não havia previsão no contrato social dessa empresa, assim como as demais, de disponibilidade imediata do lucro líquido aos sócios cotistas, e ainda que houvesse a distribuição, a sócia majoritária dessa empresa na época era a própria recorrente, que é a Itaúsa Empreendimentos. Então, ela também faria jus à restituição, porque não havia distribuição de dividendos, né? O dividendos obrigatório era no percentual de 1%, enquanto o ILL tinha alíquota de 8%, então acabava não tendo distribuição e o lucro era destinado à reserva de lucro. Contudo, o CARF negou o provimento ao recurso voluntário da recorrente, ratificando o entendimento formado pela DRJ de que não havia comprovação do direito creditório da recorrente. Nessa oportunidade, ele também rejeitou a documentação apresentada em recurso voluntário. Eu só destaco que em recurso voluntário foi apresentada a DIPJ e balanço da empresa Pedra Preta. A DIPJ ela já havia sido apresentada nos autos do processo, mas foi apresentada novamente em recurso voluntário. E bom, enfim, desculpa, perdi o fio da meada. E no julgamento do recurso voluntário, foi rejeitada a apreciação dessa documentação com fundamento no artigo 16, parágrafo 4º do decreto 70235, por não termos comprovado as exceções previstas nesse dispositivo para apresentação de documentação após a impugnação. Diante disso, apresentamos embargos de declaração, demonstrando a contradição no argumento de que não foi apresentada a documentação suficiente para comprovar o direito creditório, ao mesmo tempo em que é rejeitada a apreciação dessa documentação, e omissão com relação aos documentos apresentados tanto na oportunidade do recurso voluntário, quanto antes do julgamento da DRJ. Só voltando um pouquinho, nós apresentamos 2 petições, né, após o relatório de diligência, e uma dessas petições, fazemos esse destaque nos embargos de declaração, nós identificamos que ela não consta dos autos, e é exatamente a petição que traz documentação relevante para o caso da Pedra Preta. E quando os embargos de declaração foram julgados, eles foram rejeitados, mas a decisão que rejeitou os embargos, ela considerou a documentação tratada, a documentação do recurso voluntário, e não se atentou dessa denúncia, né, de que estava faltando essa parte nos autos na composição dos autos do processo eletrônico. Diante disso, interpusemos o presente recurso especial, demonstrando a divergência jurisprudencial com relação à aplicação do princípio da verdade material e da formalidade moderada, a nulidade com relação à apreciação, né, da matéria sem análise dos documentos apresentados, exatamente com o fundamento de que não foi apresentada a documentação. Então, a fundamentação ela está aivada de vícios. E com relação ao mérito, demonstramos aí que a Pedra Preta preenchia o requisito legal para ter a restituição do ILL, assim como as demais empresas, ou seja, ela não tinha previsão em seu contrato social de disponibilidade imediata do lucro aos seus sócios cotistas. Antes de entrar mais profundamente nas razões do recurso, eu queria só destacar a origem do crédito, né, rememorar que o ILL ele foi declarado inconstitucional pelo STF quanto ao termo ou acionista, então para sociedades anônimas ela tinha direito à restituição, e para sociedades limitadas ela tinha que fazer essa comprovação de que ela não havia previsão no seu contrato social de disponibilidade imediata do lucro líquido aos sócios, e também comprovar que não houve, né, de fato essa disponibilização. As empresas envolvidas, a recorrente é uma sociedade anônima, e as demais empresas, incluindo a Pedra Preta, elas eram sociedades limitadas. Todas elas foram incorporadas, né, pela recorrente, e elas comprovaram o seu direito creditório por meio da apresentação do contrato social. E a Pedra Preta, nesse trâmite aí de incorporação, de operação societária, ela foi uma das primeiras empresas incorporadas, logo no começo do período envolvido, em 1990. E nesse ano, quando ela foi retificar a sua DIPJ do ano calendário de 89, ela acabou por equívoco carimbando a DIPJ com o CNPJ da empresa incorporadora, que é a Torre Nova. E isso muito provavelmente deve ter confundido, dificultado, né, a alocação, né, das informações. E em razão disso, a fiscalização solicitou um
uma declaração assumindo esse erro de fato. Essa declaração ela foi apresentada, eu vou trazer isso no tópico da nulidade, mas não constava, né, dos autos até então, até a data do julgamento dos embargos até a data da apresentação dos embargos de declaração. Bom, voltando aqui para as razões recursais, com relação à divergência, trouxemos aí 2 julgados, um inclusive dessa turma, tratando sobre a verdade material, a aplicação da verdade material, considerando o princípio da formalidade moderada, que seria a não aplicação literal do artigo 16, parágrafo 4º, mas considerando o conteúdo da documentação, a busca da verdade material e a razoabilidade, proporcionalidade, moderabilidade do caso, de caso a caso. No presente caso, como eu falei, é um caso antigo, extenso, ele já enfrentou aí uma discussão que chegou até as instâncias superiores, as instâncias administrativas superiores, voltou e envolve documentação antiga, foi realizada uma diligência, a recorrente cumpriu essa diligência, mas acabou tendo o reconhecimento parcial do seu crédito e a não homologação de algumas compensações. As empresas envolvidas, todas elas possuem a mesma situação, e isso foi comprovado nos autos, mas com essa infelicidade, né, dessa petição não constar nos autos, inclusive o recurso voluntário, ele sempre fazia referência a essa petição que não consta nos autos, e só percebemos que ela não existia, né, no processo, quando o recurso voluntário foi julgado, quando fomos apresentar os embargos de declaração, e eu fui mencionar as páginas dos documentos omitidos, porque quando eu fui elaborar a defesa, eu falei, nossa, mas ignoraram essa documentação mencionada no recurso voluntário. Bom, então, dessa forma, a gente identificou aí que a verdade material, ela acabou não sendo privilegiada, privilegiada a formalidade rígida, né, considerando aquilo que está nos autos e o período, né, adequado para a juntada de cada documentação, sem considerar a peculiaridade do caso. Com relação à nulidade, a questão da petição, que não consta dos autos, né, essa petição ela foi protocolada em 31 de março de 2012, na DERAT, temos o protocolo oficial da DERAT, toda a documentação, o protocolo, felizmente ele foi guardado, e essa petição ela não consta dos autos, eu procurei várias vezes e realmente não encontrei, foi uma petição protocolada após a primeira petição apresentada contra o relatório de diligência, não consta nem petição de decisão de admissibilidade dessa petição, então nós não sabemos o porquê que ela não consta dos autos, e para tratar dela eu gostaria só de destacar um pouco a fase da diligência que aconteceu no processo. A diligência, ela foi realizada por meio de 2 intimações, né, ao contribuinte. A primeira intimação, ela solicitou as mutações do patrimônio líquido e os atos constitutivos somente das empresas Torre Nova, Morumbi Square e Barão de Torre. Ela não solicitou essa documentação da Pedra Preta, nós não sabemos o motivo. Mesmo assim, nessa oportunidade, a empresa ela apresentou o contrato social da Pedra Preta, mas ela apresentou o contrato social da época da incorporação, que foi exatamente no período envolvido, né, em 1990. Posteriormente, a recorrente foi novamente intimada para apresentar outros documentos importantes para análise, dentre eles os atos constitutivos da Pedra Preta e uma declaração assumindo o erro de fato cometido na retificação da DIPJ, quando a empresa carimbou a DIPJ retificadora com o CNPJ da incorporadora, a Torre Nova. A empresa, ela apresentou a maior parte da documentação solicitada, mas ela não havia apresentado essa declaração e os atos constitutivos, que acabaram sendo apresentados nessa petição complementar, que não consta dos autos, a petição protocolada do dia 31 de março de 2012, na DERAT. E logo em seguida, né, após o protocolo da nossa petição, foi proferida a decisão da DRJ, desconsiderando essa petição com documentação relevante e acabou indeferindo o crédito da Pedra Preta. Então, o julgamento do presente caso, desde a DRJ, está eivado de vício, porque ele não considerou um ato processual da recorrente. Ainda que esse ato processual possa ser inadequado, enfim, tenha qualquer análise a respeito da sua admissibilidade, isso deveria constar dos autos, e não consta nenhuma informação no protocolo, nada, simplesmente a petição, ela não existe com essa documentação extremamente relevante para comprovar que a Pedra Preta preenchia o requisito legal para ter a restituição do ILL e que ela cumpriu ali a comprovação do erro de fato cometido na sua DIPJ.
Com relação ao mérito, ratificamos os argumentos de defesa trazidos no recurso voluntário, demonstrando que a Pedra Preta preenche o requisito para ter a restituição do ILL, ou seja, ela não distribui o lucro aos acionistas e ela não tinha essa previsão no seu contrato social. O lucro ele era destinado à reserva de lucro. Bom, essas são as razões recursais. Eu peço que seja dado provimento ao recurso especial apresentado, reconhecendo integralmente o crédito pleiteado e homologando as compensações a ele vinculadas. Eu agradeço aí novamente a oportunidade de estar aqui, é uma experiência muito, muito legal para mim, pessoalmente e profissionalmente, muito obrigada. E como viram, é um caso antigo, complexo, desde o começo a recorrente enfrenta os embaraços aí para ter efetividade do seu direito creditório, e pedimos aí que seja observada os princípios trazidos, verdade material, ampla defesa, formalidade moderada e legalidade. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Foi bem em cima, hein? Deu tudo certo. Parabéns. Conselheira Edeli, pode começar seu voto. No caso, à primeira vista, eu tive que queimar um pouco as pestanas, né, porque estamos em instância especial e podia ser bem complicado tentar resolver esse processo, mas o que facilita muito é que, de fato, houve documento juntado ao recurso voluntário e com negativa da turma COR de apreciar esse documento, porque não houve justificativa para a sua apresentação tardia. No entanto, essa documentação tem referência com a matéria que a contribuinte vinha discutindo e que a DRJ clamou por comprovação para reconhecimento de direito creditório. Então, aqui renovo aqui as questões, as intercorrências processuais na parte de conhecimento, mas essas que a patrona aí tão bem renovou, eu acho que a leitura é desnecessária, vou passar aqui mais para baixo, para a parte final, né? Todos esses aspectos são irrelevantes para a caracterização do dissídio jurisprudencial, vez ser em conteste a negativa de conhecimento aos documentos juntados ao recurso voluntário por falta de justificativa expressa em uma das hipóteses 16 para 4, como se deduz do que antes exposto a partir do voto condutor do acórdão recorrido e apesar do que consignado no despacho de admissibilidade de embargos. Então, e tais circunstâncias, como bem expresso no exame de admissibilidade, evidenciam o dissídio em face dos paradigmas que admitem o exame de matérias debatidas na origem ou que, em razão da flexibilização pelo princípio da verdade material e formalidade moderada. Então, como existe essa ocorrência, para mim o conhecimento ele acaba sendo simples e por isso conheço do recurso especial. No mérito, em relação a essa documentação, já temos, oriento os meus votos sempre de acordo com essas premissas colocadas pelo conselheiro André, né, quanto à dialética processual. E passando aqui, depois da transcrição do voto dele, o caso sob litígio trata exatamente dessa hipótese porque a contribuinte apresentou documento que afirmou equivalente aos apresentados em relação às demais sociedades incorporadas, cujo indébito foi deferido em decisão de primeira instância. Em tais circunstâncias, a apreciação desse documento em sede de recurso voluntário tem sido admitida por esse colegiado, ainda que o sujeito passivo não justifique a juntada expressamente em uma das hipóteses 16 para 4, bastando que se verifique tratar de documentos comprobatórios que estejam no contexto da discussão, o que os coloca sob a hipótese 16 para 4, a linha C. Para além disso, ao analisar mais detalhadamente o processo, inclusive porque é arguído pela contribuinte suas razões de recurso especial, constata-se que ela informa lapso manifesto que poderia ter influenciado o resultado de julgamento pela turma COR relativo à não autuação da impugnação complementar ao relatório de diligência protocolizado junto à unidade preparadora DERAT São Paulo em 30 de março de 2012, ou seja, antes do acórdão de primeira instância, que julgou manifestação de conformidade em 18 de 12 de 2012. Esse lapso guarda relação com os demais argumentos deduzidos em recurso voluntário, nos quais a contribuinte questiona a decisão de primeira instância, indicando os documentos que, juntados à manifestação de conformidade, teriam sido desconsiderados. Evidenciado que os documentos 940-993 devem ser apreciados pela instância COR e não necessariamente pelo colegiado ACOR, em razão da alteração de competência regimental deslocada da segunda para a primeira sessão de julgamento. Oportuno se mostra que este lapso seja lá considerado com a aplicação das repercussões que se entender cabíveis.
Registre-se, porém, que a contribuinte requer seja reconhecido o direito creditário em relação ao crédito da pedra preta, não havendo nenhuma questão material que justifique seu indeferimento, ou que seja reconhecida a nulidade do acórdão, tendo em vista a ofensa ao princípio da verdade material. Eu, particularmente, não atendo a nenhum desses pedidos, né? Não posso reconhecer o direito creditário, porque só estamos decidindo a quem deve apreciar a matéria de prova, e também não reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, sob pena deles poderem proferir a mesma decisão de novo, né? A competência dessa instância recursal se limita à solução do dissídio jurisprudencial e este, na forma posta, demanda a correção do vício que enseja suposta nulidade, mediante restituição dos autos à instância COP para apreciação dos documentos juntados ao recurso voluntário, lá não conhecidos, ocasião em que também será possível dar consequência à alegação de falta de juntada aos autos da segunda manifestação de inconformidade apresentada contra a apreciação de mérito do direito creditório pretendido pela contribuinte. Então, é por isso que corrigi aqui, dou provimento parcial ao recurso especial da contribuinte com retorno à instância CO, não mais colegiado a CO, por conta da mudança de competência do ILL da primeira para a segunda. Então, vai ter que ser promovido um novo sorteio nas turmas ordinárias. Mas há uma conexão entre os documentos, né, que não foram apreciados e aqueles que não foram juntados aos autos. Então, me parece que a solução aí do lapso manifesto, ela tá integrada. Poderia cogitei de eventualmente ter que devolver, já anular e restituir a DRJ, porque houve lá manifestação, documentos não apresentados, mas isso já estaria exorbitando da competência da Câmara Superior, né, onde o dissídio jurisprudencial que foi trazido é aquele para apreciação dos documentos que foram juntados ao recurso voluntário e que tiveram negativa de apreciação. Então, diante dessa, mais registro e deixo aqui o meu entendimento de que, eventualmente, o colegiado acorda na apreciação desses documentos que estamos determinando em relação ao recurso voluntário, aqueles documentos que foram juntados ao recurso voluntário, tendo agora conhecimento do lapso manifesto, eventualmente o colegiado acorda pode decidir por anular a decisão de primeira instância e determinar o retorno dos autos para lá. Acho que fazer isso agora exorbitaria a nossa competência de instância especial, né? Então, solucionando o litígio, restitui e, eventualmente, diante dos documentos, o colegiado da CO também pode já reconhecer a causa como madura e decidir o direito creditório sem necessidade de nulidade da decisão de primeira instância. Também é uma outra possibilidade, né? Então, diante de tantas intercorrências, me parece que a melhor solução para o litígio é resolver o dissídio jurisprudencial e para tanto, a solução é conhecer e dar provimento parcial com retorno à instância CO para apreciação dos documentos cuja análise foi negada no julgamento do recurso voluntário. Ok, conselheira Ideli, conselheira Lívia, como a senhora vota? A minha pergunta seria exatamente se com essa frase final a doutora Ideli estaria dizendo que o colegiado da CO poderia anular, mas com toda essa explicação depois do voto, para mim está muito claro e acompanho o relator integralmente. Ok, conselheira Viviane, como vota? Presidente, com dúvida velha, vou divergir do relatório. Mais alto. Não houve vou divergir a divergência, não houve justificativa, né? Então, eu tenho os parâmetros bem restritos em relação ao artigo 16 do PAF, tendo que caberia ao contribuinte demonstrar essa vinculação das provas, em casos muito específicos, né? E o que eu não estou vendo aqui é justamente essa justificativa. Eu mantenho a decisão recorrida, então nego o provimento no recurso contribuinte. E doutora Viviane, doutora Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Doutor Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Doutor Tozelli. Eu acompanho a relatora, presidente. Ok, com o doutor Caio, como vota? Acompanho a relatora e cumprimento pelo voto, que eu achei muito cirúrgico, principalmente no relatório. Eu gostei também, parabéns, Ideli. Eu vou te acompanhar pelas conclusões, porque meus parâmetros nesse tipo de decisão, eles também são um pouco diferentes. Eu não concordo, a questão do conselheiro André me incomoda um pouco, eu tenho outros parâmetros para esse artigo 16, então eu lhe acompanho pelas conclusões. Então, ficamos no seguinte: conhecido por unanimidade e dar provimento parcial por maioria,
vencida a conselheira Viviane, que negou o provimento, e pelas conclusões, eu, Andréia. Ok? Doutora, muito obrigada pela sua participação. Doutora Lívia, pois não. Com retorno, né, à instância COR. Com retorno à instância COR. Deu provimento parcial com retorno à instância COR. Ok? Doutora, um ótimo Natal, tudo de bom. Esperamos revelar em 2021. Se Deus quiser, foi um prazer. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos lá, vamos continuar, né? Item 57 da pauta, da minha relatoria, recorrente Indústria e Comércio Auxiliador interessado em Fazenda Nacional. O processo está na pasta. Recurso especial interposto pelo sujeito passivo, né, contra o acórdão recorrido 1001-00716, proferido por turma extraordinária. O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa, DECOMP, existência de crédito, busca da verdade material. A recorrente apresentou como paradigma o acórdão 9303006850 e o de número 1001-00967, esse último descartado no próprio despacho de admissibilidade por ser de turma extraordinária. Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, deixando de contestar o conhecimento, mas pugnando ao final que seja negado o provimento ao recurso. É o relatório. O quanto ao conhecimento, não havendo nas contrarrazões da Fazenda pedido para que o recurso não seja conhecido e também por não ter vislumbrado razões em contrário, eu conheço do especial. No mérito, o acórdão recorrido expressamente reconheceu a possibilidade jurídica do sujeito passivo vir comprovar seu direito creditório ao longo do processo administrativo. No entanto, também entendeu, com base no parecer normativo COSIT 2 de 2015, que em caso de direito creditório decorrente de retificação de DCTF realizada após decisão administrativa que não homologou a DECOMP, o direito creditório, mesmo que comprovado ao longo do processo administrativo, somente poderá ser objeto de pedido de restituição e não de declaração de compensação. Vejamos a propósito o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido. É entendimento desse conselheiro que as provas devem ser aceitas em qualquer fase do processo administrativo e por conta do princípio da verdade material. Excetuando-se esta parte, entendo correta a decisão da DRJ e não homologar a compensação. A esses fatos, acrescenta entendimento exonatório COSIT no parecer normativo 2. Então, aí eu sublinhei essa parte aqui, no 11, né? Conforme dito anteriormente, então, esse é o parecer da COSIT 2. O pedido de restituição só implica o direito ao crédito quando deixa reconhecido e deferido pela autoridade administrativa. Supõe-se que que o sujeito passivo apresente um PER para um pagamento, e este venha a ser definitivamente indeferido por não estar disponível nos sistemas da RFB, já que alocado a um débito correspondente declarado em DCTF. Mais à frente, ponto 1. Por sua vez, se o sujeito passivo, na situação em cima, em vez de apresentar um PER, apresenta uma DECOMP que venha a ser não homologada, porque o sujeito passivo, porque o pagamento informado como crédito não está disponível nos sistemas da RFB, por estar inteiramente alocado a um débito correspondente declarado em DCTF, não é homologação, desconstituiu a extinção do débito compensado. Ao retificar sua DCTF depois de não homologada a DECOMP, conforme já citado, inciso 6, parágrafo 3º de 74.430, não poderá apresentar nova DECOMP para este mesmo pagamento. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar disponível o pagamento já objeto de PE indeferido ou de DECOMP não homologada, o sujeito passivo não poderá mais usar esse pagamento numa nova DECOMP, podendo, no entanto, apresentar um PE. Resta definir como essa retificadora da DCTF tem o condão de produzir efeitos na DECOMP, já apresentada e não homologada, pois isso necessariamente produziria alteração no despacho decisório de sua não homologação. Ocorre, todavia, que as disposições contidas nos itens 11, 11.1 e 11.2 do parecer normativo 2 de 2015 regulam a situação diversa da examinada dos presentes autos. Repare que esses dispositivos tratam da situação em que o PER tenha sido definitivamente indeferido, ou a DECOMP definitivamente não homologada, hipótese em que, mesmo que o direito creditório seja posteriormente comprovado, mediante retificação em DCTF, inclusive, este não poderá ser objeto de nova DECOMP, mas apenas de um novo PER. O caso tratado nos autos não é o de uma DECOMP que tenha sido transmitida utilizando-se do mesmo crédito informado em um PER anterior já definitivamente indeferido ou em uma DECOMP já definitivamente não homologada. O caso aqui refere-se à possibilidade jurídica de comprovação do direito creditório informado em DECOMP
cuja não homologação foi contestada por meio de manifestação de inconformidade e recurso voluntário nos termos do artigo 74, parágrafos 1 e 10 da Lei 9.430. Nessa hipótese, o mesmo parecer 2 de 2015 assim se pronunciou. Aí sublinhei o 14.3. Após a análise preliminar da DECOMP, encontrada alguma inconsistência entre essas informações, é dado ao sujeito passivo a oportunidade de verificar as informações prestadas à RFB e corrigi-las se for o caso. Trata-se do serviço denominado autorregularização. Então, continuo aqui com o 14.6, e no 15, caso o contribuinte não tenha o seu pedido deferido ou a compensação integralmente homologada, está garantido o seu direito de manifestar a inconformidade sob o rito do 70.235. E é por ocasião da manifestação de inconformidade que deve apresentar justificativas ou documentos comprobatórios que julgar pertinente. Não se concebe aqui, a princípio, que na oportunidade da autorregularização o contribuinte deixe retificar o DCTF, quando este era o único motivo para que o crédito da DECOMP fosse reconhecido. Entretanto, existe a hipótese que o contribuinte não tenha feito essa retificação e só efetue depois do despacho decisório que indeferiu o pena ou não homologou a DECOMP. Então, 18, portanto, mesmo depois da ciência do despacho, pode o interessado apresentar manifestação alegando essencialmente que cometeu equívoco na apresentação da DCTF. No 18, se a retificação da DCTF ocorrer depois do despacho decisório ou mesmo depois da apresentação da manifestação, dentro da livre convicção para análise das provas, o julgador administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu de falta de retificação prévia da DCTF, e por aí vai. Ou seja, ao contrário do exposto, do entendimento exposto no acordo recorrido, o parecer normativo positivo 2 de 2015 admite a possibilidade, ao longo do processo administrativo, que o sujeito passivo vir a retificar a DCTF após o despacho decisório que não homologou a DECOMP, ou mesmo após o julgamento da manifestação de inconformidade. Entendo, nessa hipótese, cabe ao sujeito passivo comprovar a existência do direito creditório informado da DECOMP, não sendo suficiente, embora necessária, a retificação da DCTF. No caso dos presentes autos, como a turma recorrida não examinou os elementos de prova anexados pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário, que poderiam corroborar ou não as informações prestadas na DMPJ, já que havia sido acostado aos autos, sob entendimento de que não é possível a retificação da DCTF após o despacho decisório que não homologou a DECOMP, entendo que os autos devem retornar ao colegiado ACO, a fim de que se promova novo julgamento do recurso voluntário, agora com a apreciação dos referidos elementos de prova. Tendo em vista o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento parcial com retorno ao colegiado ACO, para que esse profira novo acórdão e verifique as provas apresentadas. É o voto. Concordando com quase tudo que você disse. Eu só estou com uma dificuldade enorme de entender o que foi decidido no acórdão recorrido. O acórdão recorrido não olhou nada. Falou que simplesmente não ia aceitar Olha isso. Depois de transcrever a decisão de primeira instância, o acórdão, que a decisão de primeira instância disse, me traga só a retificação da DCTF é insuficiente, considerada a IPJ insuficiente, também precisa de livros. Aí, o recorrido diz, é entendimento desse conselheiro que as provas devem ser aceitas em qualquer fase do processo administrativo por conta da verdade material, excetuando-se esta parte, entendo correta a decisão da DRJ em não homologar. Ele trouxe os livros no recurso voluntário. E depois vem o parecer... Vai ter que examinar, vai ter que voltar. Não tem jeito. Então, eu vou entender, né? Vou só pelo dispositivo, porque pelos fundamentos aqui eu não consigo entender quais são os fundamentos. E a ementa diz também que se a DCTF não está retificada, prevalece o lançamento original, mas com muita dificuldade aqui vou interpretar o acórdão recorrido pelo dispositivo e pela ementa, e nessa linha, eu só achei que a gente divergia, né? Você está determinando o retorno do colegiado ACO, normalmente eu achei que a gente ia divergir nesse ponto, porque o meu... Geralmente eu peço para voltar para a DRJ, né? Até às vezes para a unidade de origem dependendo, mas essa situação está tão clara, assim, para mim, que passou batido pelo recorrido, que eu achei que tinha que voltar para lá. Essa específica. Ok.
Acompanho. Obrigada. Conselheira Lívia, como vota? Eu acompanho a relatora, eu só vou pelas conclusões, porque eu considero, independentemente da IN, se a Receita mudar esse IN, eu continuo mandando, entendeu? Então, só por isso, pelas conclusões. O parecer normativo, ok. Desculpa. Vamos lá, doutora Viviane, como a senhora vota? Só um minutinho, por favor. Eu vou acompanhar. Estão me ouvindo? Tô. Sim. Vou acompanhar pelas conclusões. Tendo a questão, o fundo da divergência está bem claro, e eu acompanho a relatora para afastar esse fundamento. A questão da documentação é que ficaria, acho que não precisaria decidir aqui, e eu tenho fundamentos distintos, então eu vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho a relatora pelas conclusões. Por um momento, até achei que fosse aquele caso dele de ontem, que era compensação de estimativa. Do parecer 2 de 2018, não. Porque eu também não entendi o que o recorrido queria dizer, mas acompanho a relatora pelas conclusões. Ok. Doutor Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Doutor Tozelli, como vota? Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Doutor Caio, como vota? Acompanho a relatora pelas conclusões. Então, ficamos conhecido por unanimidade, dar provimento por maioria, por unanimidade, pelas conclusões Viviane, Amélia, Tozelli e Caio. Então, não precisa acrescentar, né? Pois não, Viviane? Parcial. Diferentes, né? São diferentes as conclusões. Não é parcial, não é? E eu também estou Provimento parcial. Não, desculpa, é provimento parcial. Provimento parcial. Viviane foi pelas conclusões. Pois não, doutora Lívia? Eu também fui pelas conclusões. Eu não botei. Então, peraí. Vamos lá de novo. Conhecido por unanimidade, dar provimento parcial por unanimidade pelas conclusões Lívia, Viviane, Amélia, Tozelli e Caio.
Então, as conclusões, pelo que eu ouvi, são diferentes. Né? Viviane tem uma conclusão, pois não, doutor Fernando? Acho que é justamente isso, acho que a conclusão da doutora Viviane é diferente, né? É diferente, e a do doutor Caio e do doutor Tozelli, acredito que sejam as mesmas. A doutora Amélia, eu acho que é solo também. Pois não, doutor Caio? Não, o motivo da minha conclusão é exatamente o ponto levantado pela Lívia, que o fundamento para, que acho que é o do Tozelli e da Amélia... Então os três, tá, já entendi. Fundamentação e norma da Receita é como se ela fosse revogada, aí a gente não aceita mais documento, entendeu? Então, é só por causa disso. Ok, conselheira Deli, pode falar. São 4 votos contrários à fundamentação no parecer. Eu só saber qual é a contrariedade para poder incluir, porque eu não me incomodo de incluir, não, porque eu sei que são três diferentes, porque são 3 da Lívia, do Tozelli e do Caio, a Amélia é sozinha e a Viviane é sozinha. Né? A Amélia está junto. Acompanha? Tá. Então, qual é o fundamento para poder incluir? A citação do parecer, né? Isso. Tá. O que incomoda é o parecer, ok. É fundamentação exclusiva no parecer, né? No parecer não tem problema nenhum nele. Eu acho fundamentaríamos também em... ok. Independente do parecer, perfeito. Isso, teria que vir algo de 7235, qualquer questão de lei mesmo, né? Vou colocar no meu voto, ok? Pois não, doutora Viviane. Pois não. Distinto fundamento. Né? A da Viviane é distinto fundamento, ok. Retorno provimento parcial com retorno à turma cor. Turma cor. Então, vamos lá, de novo. Pois não, Viviane. Tá. Então, vamos lá. Conhecido por unanimidade, dar provimento parcial por unanimidade, pelas conclusões Lívia, Viviane, Amélia, Tozelli e Caio. Doutora Viviane, conclusões diversas. Vou incluir as conclusões de Lívia, Amélia, Tozelli e Caio no meu voto. Ok? Certo? Com retorno à instância cor. Tá? Legal? Viviane está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa? Eu falei, era isso, é o retorno à instância cor. Tá certo. Então, agora vamos passar para o item 60, que é de Velpa, é meu também. O recorrente é de Velpa e o interessado é fazendo a nacional. O processo está na pasta. Vamos lá. Bom, contribuinte de Velpa, o recurso é do contribuinte, interposto em face do acórdão 1201000707, por meio do qual o colegiado negou o provimento ao recurso voluntário. O processo cuida do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente de 2 infrações relativas ao ano calendário de 2007. Omissão de receitas, em razão da não contabilização de rendimentos oferidos pela fonte pagadora, falta e insuficiência de recolhimentos das contribuições PIS e COFINS apuradas com base nas diferenças entre a DACOM e os valores escriturados. Conforme descrito no TVF, os valores relativos aos fatos geradores verificados estão indicados nos autos de infração, nos quais também constam os enquadramentos legais pertinentes, atingindo o crédito tributário consolidado no montante de 1.868.79447, acrescido da multa de ofício 75%, juros de mora calculados até junho de 2010. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação. Então, aqui transcrevo parte da impugnação, os fundamentos. A impugnação foi julgada pela primeira turma da DRJ Ribeirão Preto. O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou um recurso voluntário, a ementa está aqui abaixo, transcrevi. Com a ciência do acórdão, o contribuinte apresentou um recurso especial, no qual ele alegou a divergência interpretativa em relação a 6 matérias. Então, transcrevi aqui as 6 matérias. O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade, foi as 436, que analisou todas as questões suscitadas e entendeu demonstrada a divergência em relação a 2 matérias. Dedutibilidade de PIS e COFINS lançados de ofício, não incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício. A Fazenda teve ciência do despacho de admissibilidade e apresentou contra-razões pugnando pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório. Bom, quanto ao conhecimento,
trago lá as considerações do artigo 67 do RICARF, o parágrafo 3º em especial, porque vamos tratar dele quanto à segunda matéria, né, que é a incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício. Então, eu já começo em relação à segunda matéria, que não há como conhecer, né, por conta da súmula 108, então eu aplico o disposto no parágrafo 3º do 67, do anexo 2 do RICARF. Então, nesse ponto, eu descartei, quer dizer, não conheci do recurso. No que se refere à primeira matéria, que é a dedutibilidade, né, do PIS e da COFINS, o contribuinte traz como paradigma os acordos 103, 22.044 e o 107, 07.252, cujas as emendas abaixo reproduzem. Então, reproduzi aqui a do 103, 22.044, aí negritei a parte da ERPJ da base de cálculo, né, no caso dos valores das contribuições do PIS e da COFINS, e o 107, 07252, da mesma forma, negritei no que compete aqui a nossa matéria devolvida. Nos dois paradigmas, foi decidido que ao lançamento de ofício aplicam-se as mesmas regras de lançamento espontâneo, possibilitando-se a dedução das contribuições de PIS e COFINS, enquanto que no recorrido a decisão foi no sentido da indedutibilidade, tendo em conta que, segundo o regime de competência, para cálculo do lucro real, deve-se levar em consideração os valores constantes da estruturação comercial, não alcançando as respectivas contribuições lançadas de ofício sobre receita omitidas. Nesse sentido, entendo que houve o dissenso jurisprudencial. Portanto, conheço parcialmente do recurso e vou analisar a matéria de dedutibilidade PIS e COFINS lançados de ofício. Se quiser, eu posso prosseguir, senão a gente para aqui para votar o conhecimento. Posso prosseguir? Então, vamos lá. Deixa eu ver se onde eu estou aqui. Tá? Bom, quanto ao mérito, cabe-nos nesse voto analisar a possibilidade de dedutibilidade para fins de cálculo do IRPJ-CSL, do PIS e da COFINS autuados pela autoridade. Aduz a recorrente que tanto as despesas como os custos não contabilizados, verificados durante o trabalho de fiscalização, devem ser dedutíveis. Em verdade, o recurso especial não traz qualquer argumento em favor da tese defendida, mas apenas reproduz o teor de duas decisões divergentes cujas emendas na parte que nos interessa são as seguintes. Então, também já fiz aqui o destaque abaixo. Já fazendo nacional em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida com base nos seguintes argumentos. Como bem observou o acordo no recorrido, o tratamento tributário a ser dado a esta dedutibilidade deve levar em consideração apenas os valores constantes de escrituração contábil e devidamente declarados pelo contribuinte, não se adequando a situações de apuração de infrações onde receitas não foram escrituradas e, por consequência, ocorreu uma redução indevida do resultado do exercício. Com efeito, as despesas tributárias são dedutíveis no período base a que competirem, procedimento inaplicável a situações nas quais a fiscalização apura valores subtraídos à tributação, não se adaptando ao lançamento de ofício passível de ser impugnado, que pode ser alterado até mesmo cancelado. Com efeito, o racional desenvolvido pela decisão recorrida adota como fundamento premissa de que só podem afetar as bases de cálculos lançadas de ofício o valor dos tributos e contribuições devidamente contabilizados pelo contribuinte. A tese baseia-se no regime de competência, pois as despesas somente podem ser deduzidas nos períodos a que competirem, sendo descabida a pretensão de redução das bases de cálculo a partir de valores apurados pela fiscalização e que foram subtraídos à tributação pelo contribuinte, como no presente caso. A decisão recorrida, acertadamente, destaca que os valores dedutíveis devem ser aqueles devidamente escriturados, posto que os montantes autuados são passíveis de impugnação e de alteração em função de eventuais decisões administrativas favoráveis ao contribuinte. Ressalta ainda que isso não implica a impossibilidade de dedução desses gastos, que poderá ocorrer em respeito ao regime de competência quando a apuração do lucro real do período correspondente à constituição definitiva do crédito tributário. Pois bem, a questão já foi objeto de análise no âmbito dessa Câmara Superior, que adotou um entendimento idêntico ao exposado pela turma COL. Foi em outubro de 2019, por meio do acordo 9101004445, que assim se manifestou. Aí trago aqui o precedente. Desculpa. E aí, o precedente traz outro precedente, que é o 9101002996. E eu sigo com ele e comungo do mesmo entendimento adotado pelo recorrido e assente nesta Câmara Superior no sentido de que não há como deduzir
valores que não foram tempestivamente contabilizados pelo contribuinte e que estão, por força da impugnação aos lançamentos efetuados, com exigibilidade suspensa, dado que a dedutibilidade está adstrita aos montantes efetivamente escriturados. Não se pode olvidar que os lançamentos efetuados decorrem de omissão de receitas e foram impugnados pelo contribuinte, de modo que somente com a constituição definitiva do crédito os valores poderão ser deduzidos, respeitado do regime de competência. Ante o exposto, eu conheço parcialmente do recurso especial e na parte conhecida eu nego o provimento. É o meu voto. Então, para mim, não faz sentido. O PIS e COFINS foi objeto de autuação, aí, por conta disso, eu vou ter essa dedutibilidade. Não tem sentido. Ele teria algum sentido se tivesse escriturado na contabilidade. E eu concordo, então, com o recorrido nesse sentido. É o meu voto. Concordo com a conclusão, com quase todas as referências. Eu só vou votar pelas conclusões, porque esse entendimento da decisão recorrida de que a indedutibilidade se baseia no regime de competência, eu não concordo com ela. Mas acompanho pelas conclusões. Só essa ressalvazinha. Ok, conselheira Lívia, como vota? A primeira vez que me deparei com essa matéria de dedutibilidade de PIS/COFINS, me deparei com um acórdão, agora eu não lembro se da conselheira Edeli ou do Dr. Takata, mas que existia um voto dos dois, e fiquei muito entre um e outro. É um voto, para mim, eu não consigo dizer o número aqui, mas para mim foi clássico, e acho que até hoje quem pesquisar vai se deparar com os dois. É um debate muito profundo, muito interessante, mas acabei me convencendo pela posição do Dr. Takata, então, pela dedutibilidade, para a questão dele dizer que o tributo não nasce suspenso. Então, se ele nasce, eu sei que a doutora Edeli, com fundamentos muito pertinentes também, e rebate todos esses argumentos, mas eu me alinho à posição dele, tenho votado assim, votei nesse voto que foi citado no voto da conselheira André, então mantenho o entendimento, o debate de direito, quanto ao conhecimento acompanho também, então acompanho o conhecimento e no mérito divijo da questão da para dar provimento. Ok. Para dar provimento. Doutora Viviane, como vota? Acompanho a relatora, matéria conhecida, essa turma já se manifestou em diversas ocasiões, já manifestei no sentido da dedutibilidade desses tributos, concordo com o voto da relatora, acompanho. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a divergência da Lívia integralmente. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, acompanho o voto da senhora. São dois pontos só para ressaltar, né? Tem um ato que eu não me recordo, posso recuperar aqui, que a exigibilidade se encontra suspensa durante os 30 dias de apresentação da impugnação ou do recurso, e que seja, né? E para mim, não há prejuízo nenhum para o contribuinte, né? E se você fizer, se a autoridade fiscal fizer a dedução no momento do lançamento, e porventura os autos de infração de PIS e de COFINS vierem a ser reformados de alguma maneira, você não tem depois, não tem previsão legal para você fazer aquela adição no segundo momento. Então, nessa hipótese que a gente está trabalhando, o contribuinte simplesmente não deduz agora, né, mas futuramente, se houver a reversão, ele pode fazer, quer dizer, se ele se conformar com aquele exigência de PIS e COFINS, ou perder, não for ao judiciário, ele pode fazer, eventualmente, depois, né, se ele cancelar o auto de infração, depois ele pode fazer a dedução. Ok, então, eu acompanho, presidente, acompanho a senhora.
Ok. Conselheira Edeli pediu a palavra, ok, pode falar. É muito rápido. Fernando, eu não sei se você conhece, eu não conhecia o voto da Adriana no 910102-996, ela traz justamente o quadro do prejuízo e não prejuízo para a Fazenda, nesses termos que você colocou. Não sei se você conhece, eu não conheci. E a tese da suspensão me baseia na doutrina, né, do Nelson Neri, de que o efeito do recurso que é possível contra o ato já lhe atribui a suspensão da exigibilidade, como ele pode interpor um recurso com suspensão da exigibilidade, então, por isso o tributo já nasce com suspensão da exigibilidade quando é lançado de ofício, porque ele é passível de um recurso que lhe confere suspensão da exigibilidade. Ok, conselheira. Conselheiro Tozelli, como o senhor vota? Eu estou pensando, presidente, porque normalmente o artigo 41 eu sempre via a dúvida se aplicaria CSL ou não. Nesse caso tem uma questão anterior, que é o fato de não ter sido escriturado. Presidente, eu não consigo votar agora não, queria dar uma estudada maior, uma tese nova para mim, vou pedir vista. Ok, vista para o conselheiro Tozelli, convertido em coletivo. No item 60 de VELPA. Bom, Isaías, pode parar a gravação.